Louvado seja o nome do nosso Deus, a Deus a honra e toda a glória. Estamos na segunda parte, onde nós estamos nos assentando como ministros do Evangelho, chamados para obedecer, proclamarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui na nossa igreja pentecostal Celebrai, hoje sendo para a glória de Deus a primeira reunião ministerial para a glória do Senhor, e nós estamos aprendendo sobre um mensageiro sem mensagem. Nós estamos baseando esse texto para a glória de Deus em 2 Samuel capítulo 18, do verso 19 ao versículo 33, quando um homem chamado Aimás sai para trazer uma notícia a Davi, e quando lá chega, interrogado pelo rei, ele diz: quanto a mim, eu não sei o que era. Então ele é um mensageiro sem mensagem. E nós tivemos a primeira parte, depois eu convido você a assistir, está aí no nosso YouTube, e agora convido você a estar conosco, em nome do Senhor Jesus, nesta segunda parte da mensagem. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus? Diga glória a Deus! Louvado seja Deus! Do que depende o crescimento de uma igreja? Então nós aprendemos na primeira parte, em que Deus, Ele diz que daria-nos pastores segundo o seu coração. Todos nós sabemos que o coração é o centro dos pensamentos, dos sentimentos. Em nada decide se antes não for um pensamento. Em outras palavras, Deus estava dizendo: como Deus espera que eu seja e você seja. Então Deus, ele tem um pensamento em que os seus pastores, aqueles que exercem o ministério, diz a Bíblia, devem pastorear com conhecimento, com inteligência e com ciência. Aprendemos também que é de responsabilidade nossa temos o conhecimento, porque Deus, através de Jesus Cristo, a um chamou para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores. Então Deus a nós chamou-nos para exercermos o ministério, mas exercermos não de forma neófita, quer dizer, sem conhecimento. E a Bíblia diz que também aptos para ensinar. Para quê? Para que Satanás não nos vença. Então, o maior inimigo de um pastor não é o diabo, é a sua falta de conhecimento. Então, a questão aqui agora, na segunda parte que nós vamos aprendermos sobre o mensageiro sem mensagem, é do que depende o crescimento de uma igreja. Uma vez que nós terminamos a primeira parte aprendendo em que, geograficamente falando, Deus não depende do lugar para nos abençoar. Veja que a Bíblia diz que Jacó estava em pleno relento, e quando teve ele uma visão, diga uma visão, ele, ao despertar, ele levantou-se em meio ao nada e ele disse: nossa, Deus estava aqui e eu não sabia. Então, muitas vezes, pessoas, elas têm aquele pensamento, pastores têm aquele pensamento: nossa, se eu estivesse mais bem localizado, Deus seria comigo. E às vezes pode até despertar uma certa inveja entre pastores, porque eles olham para aquele que está em um prédio melhor e eles pensam dessa forma: nossa, se eu estivesse naquele prédio, meu irmão, eu fazia um trabalho melhor do que o que eu estou fazendo aqui. Queridos, cuidado com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque Deus está onde você está. Deus só não vai estar onde você não está. Então Jacó, ele disse: Deus estava aqui em pleno relento e eu não sabia. Então, em cima disso, do que depende o crescimento de uma igreja? Então, no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18, a Bíblia Sagrada diz assim: não havendo profecia,
Essa palavra profecia aqui, quando foi traduzido para nossas Bíblias, soa muito como aquele pensamento de que um pastor, obrigatoriamente, ele tem que ser um profeta. Quer dizer, aquele que profetiza, aquele que diz: eis que o Senhor diz, eis que o Senhor diz, eis que o Senhor diz. Existe sim o dom de profecia, existe, todos nós sabemos disso. Porém, infelizmente, quando nós lemos na nossa tradução, nós entendemos dessa forma. Só que no original, do qual foi escrito e que foi transliterado e traduzido como não havendo profecia, na verdade é não havendo visão. Não havendo visão. Então, quando foi transliterado, quando foi traduzido para nossas Bíblias, para o nosso português, eles pensaram: se nós colocarmos não havendo visão, eles não vão entender. Então vamos dizer, não havendo profecias. Não havendo profecias. E aí você diz: eles erraram na tradução? Não, não erraram não. Porque o que é uma profecia? É uma visão. Uma profecia é uma visão. Então Deus está te usando, e Deus de repente diz através de você para uma pessoa aquilo que ele está vendo. Então ele vai dizer: olha, Deus está me mostrando, me revelando em que o Senhor está te abrindo uma porta. Sendo que toda profecia, ela tem que ter ligação bíblica. Toda profecia tem que ter uma ligação bíblica. Por que que toda profecia tem que ter uma ligação bíblica? Porque Deus não fala fora da sua palavra. Deus não fala fora da sua palavra. Para isso, o ministro, o pastor, o evangelista, ele precisa ter o conhecimento da palavra, para que ele entenda se o que ele está para passar para aquela pessoa, se vem de Deus ou se vem da carne. Uma vez que ele tem entendimento da palavra de Deus, ele sabe muito bem o que Deus está acionando dentro dele como em forma de profecia, pelo conhecimento que ele tem. Então, quando nós entendemos esse versículo, de verdade nós o lemos assim: não havendo visão. O que acontece com o povo? O povo perece ou se corrompe. Se corromper e perecer é a mesma coisa. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que se os que estão à frente ao povo, ao ministério, pastoreando, não tiver visão, conhecimento, o que vai acontecer com o povo? Eles vão sofrer, eles vão perecer. Então veja o que ele está dizendo, isso aqui é muito sério. Porque não havendo visão, não havendo entendimento, não havendo conhecimento da minha palavra, o povo vai sofrer, o povo vai perecer. E o pior, você sabe o que é que no meio do sofrimento do povo, nós culpamos a quem? Ao povo. Nós não culpamos a nós mesmos. Por isso eu quero que vocês prestem bem atenção a algumas coisas que eu quero que o Espírito Santo fale ao nosso coração para a glória de Deus. Do que depende então o crescimento de uma igreja? Do que depende? Se nós já sabemos que não é a localidade em si. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia nos ensina que a igreja vai como o púlpito vai. A igreja vai como o púlpito vai. Então, em outras palavras, a igreja é um reflexo do púlpito. A igreja é um reflexo do pastor. O conhecimento do povo é o conhecimento do pastor. Porque se não há conhecimento, se não há visão, se não há direcionamento, se não há ensinamento, se não há no púlpito, também não haverá no povo. Não haverá na igreja. Então eles se corromperão, eles perecerão, eles sofrerão, por conta de que, infelizmente, é importante que nós possamos entendermos que a igreja vai como o púlpito vai.
O povo não vem preparado, o povo vem para ser preparado. O povo não vem sabendo, o povo vem para ser ensinado. O povo não vem doutrinado, o povo vem para ser doutrinado. O povo não vem direcionado, o povo vem para ser direcionado. O povo não vem vocacionado, o povo vem para ser vocacionado. É importante que o pastor ele entenda isso. Ele tem que compreender isso. Então a primeira coisa, a Bíblia ensina que a igreja vai como o púlpito vai. A Bíblia ensina que todo pregador precisa entender que seus membros não vão além do que é ensinado. Uau! O pastor precisa entender que os membros de suas igrejas não vão além do que é ensinado. Então está no pastor a responsabilidade de que aquela membresia venha mudar de vida, de comportamento, de atitude, de pensamentos. Isso é muito profundo. Eu me lembro que eu cheguei na igreja do Nova Metrópole. E a igreja do Nova Metrópole era uma igreja pequena, um prédio bem pequeno. Eu estava saindo de Picos, Piauí, e eu assumi essa igreja que tinha pouco menos de 20 membros. Eu estava assumindo de um rapaz chamado Eduardo, um jovem de 16, 17 anos. E eu era líder regional e fui transferido para lá. E não era uma igreja, era um núcleo que pertencia na época à igreja de Caucaia. Mas quando eu cheguei foi desmembrado. Resumindo, quando lá cheguei, o que foi que eu vi? Uma igreja em que tinha pouco menos de 25 cadeiras, um púlpito de madeira, que quando você andava ficava cheque, 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 cheque. Atrás não era uma parede, era um madeirite, todo torto. Atrás do madeirite tinha uma pia e um birô que você enfiava o dedo dentro do birô, que era o do pastor. Então essa era a igreja do Metrópole. No primeiro culto que eu fui realizar, todos querendo saber quem era o pastor novo que estava assumindo a igreja, quando lá começou a reunião, era lotada, hiperlotadas, nada contra, mas somente de bicicleta. O único carro que havia era do obreiro Clébio, que no caso na época era o responsável com ficar com a chave da igreja. Porém o carro do obreiro Clébio era um carro em que para você entrar, você tinha que entrar pela janela do carro, porque se abrisse a porta, você não fechava mais. Então você entrava, se você era o passageiro, porque era só de 2 portas, um Palio de 2 portas, cinza, você tinha que entrar pela janela do carro. Ele não, a porta dele abria. Ou então você tinha que ir pela porta dele. Eu digo porque aconteceu comigo, quando eu disse, eu quero dar uma volta no bairro para me conhecer onde é que eu estou. Eu quero. Ele disse, tá bom. E ele abriu a porta dele, o senhor quer ir dirigindo? Eu disse, não, irmão, o carro é seu, quem tem que dirigir é você. Então, pastor, então entra por aqui, porque aí não abre não a porta. Então essa era a condição da igreja. O prédio se localizava uma borracharia antes para terminar o bairro. E do lado tinha o lixão e depois a BR-020. Ok. Quando lá cheguei, a primeira coisa que eu percebi o quão falta de conhecimento havia naquele lugar. Porque a falta do conhecimento empobrece. O conhecimento nobrece a pessoa. A falta do conhecimento empobrece a pessoa. Ela simplesmente empobrece. O que é interessante é que naquele dia eu percebi em que o quão era importante aquelas pessoas aprenderem. Só que nem todos querem aprender.
Nós sabemos que tem pessoas que são pessoas ensináveis e insujeitáveis. Porém, você não pode se prender aos ensináveis e aos insujeitáveis. Porque se você se prende a atenção a essas duas pessoas, você vai deixar de perceber que tem pessoas ali em que elas querem aprender e querem mudar de vida. Então você, como pastor, você não pode se prender ao insujeitável e ao ensinável. Porque se você prende a sua atenção a essas duas pessoas, você perde o interesse de aprender, você perde o interesse de orar, você perde o interesse de se dedicar para aquela obra. Quer dizer, não só vai perecer os santos, como os culpados. E o pior, o pastor também. Resumindo, dali então comecei a levar cursos, palestras, tudo dentro da Bíblia. Passei 9 anos pastoreando Nova Metrópole. Louvado seja Deus, porque eu me lembro muito bem que até onde eu fiquei, e até o dia em que eu fiquei, nós fomos, depois das 7, a primeira igreja a colocarmos ar-condicionados. Os obreiros agora estavam todos de ternos. Todos de ternos. Para a glória de Deus, nós agora tínhamos um altar, a coisa mais linda. E etc. Porque na ausência do conhecimento, a escuridão, as trevas habita. Mas onde há conhecimento, e a Bíblia diz que ele liberta, há prosperidade, há cura, há salvação. Por isso que a Bíblia diz que Deus espera que nós pastoreemos com ciência e com inteligência. Por isso que Deus diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos sermos pregadores neófitos sem conhecimento. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós, pastores, não podemos sermos de forma alguma pessoas que não sejam aptas para ensinar. Então a primeira coisa que eu quero que você ponha no teu coração: a igreja vai como o púlpito vai. Então a igreja, diga, a igreja é um reflexo do púlpito pastoral. Vamos mais uma vez, a igreja é um reflexo do púlpito. Então a igreja é um reflexo. A igreja em si é um reflexo. Por quê? Porque a igreja se espelha em quem? No pastor, no púlpito. Quando eu falo púlpito, eu falo do que está sendo através do pastor ministrado àquela igreja. Eclesiastes capítulo de número 12. Eclesiastes capítulo de número 12. Do que depende o crescimento de uma igreja? Segundo, Eclesiastes capítulo 12, verso 9. E quanto mais sábio, mais entendido foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. Dá para você ler esse versículo? Vamos lá comigo? Capítulo 12, versículo 9. E quanto mais sábio Deus, quanto mais inteligente o Espírito Santo, quanto mais sábio o Senhor Jesus. Amém? Não. O pregador. A sua igreja não vai como Deus quer. A sua igreja não vai como o Espírito Santo quer. A sua igreja não vai como Jesus Cristo quer. A sua igreja vai de acordo com o que você sabe acerca de Deus, Jesus e o Espírito Santo. O seu povo é a mesma coisa. Pregadores ousados, povo ousado. Pregadores frouxos, povo frouxo. Pregadores pobres de mentalidade, povo de mentalidade pobre. Porque a igreja é o reflexo do pastor. Pastores enfermos, na alma, no espírito, igreja enferma.
Pastores que sentem dificuldades de relevar a fraqueza do mais fraco. Igreja com dificuldade de relevar outros irmãos mais fracos. Nunca é o povo, sempre é o pastor. E quanto mais sábio, mais entendido, mais cheio de conhecimento foi o pregador, tanto mais o que? Ensinou, apto para ensinar. Ensinou ao povo sabedoria, que é a capacidade de perceber as diferenças entre lugares e meios e saber interagir entre eles. Um pastor, ele tem que ser dado ao seu povo, mas ele tem que saber impor limites. Porque é importante que você entenda que o próprio membro da igreja não quer que o pastor se torne membro da igreja. O que eles querem é um pastor que os pastoreie e pastoreie a igreja. Mas se ele não tem conhecimento, ele se soberbece, ele se acha e ele cai na condenação do diabo. Segundo, a Bíblia diz que nenhuma igreja pode atingir um nível mais alto do que o de sua pregação. Uau! Vou repetir. Nenhuma igreja pode, nenhuma, nem esta, nem aquela do outro lado da rua, seja ela qual for. Nenhuma igreja pode atingir um nível mais alto do que o de sua pregação. Então você espera que o povo melhore, mas você não melhora a sua pregação. Você quer que o povo cresça, mas você não cresce no conhecimento. Jesus nos diz para que nós cresçamos no conhecimento e na estatura que excede todo entendimento que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia disso e ele dizia: orem, irmãos, para que eu seja cheio das revelações de Deus e iluminados os olhos do meu entendimento. Paulo sabia de forma bem clara ao dizer que Satanás, o diabo, não amarra os pés dos irmãos, nem amarra as mãos dos irmãos. A Bíblia diz que Satanás cega os entendimentos. Então Satanás sabe em que uma das melhores maneiras de manter a igreja lá embaixo, rente com o chão, não cresce, não prospera, não melhora, o povo não avança, o povo não progride, é aquela coisinha em que o pastor vive de dar a desculpa, que é o bairro em que eu moro, a cidade em que eu resido. Querido, Deus é Deus em todo lugar. Vai depender do alimento que eles estão sendo alimentados. Então é importante você entender, nenhuma igreja pode atingir um nível mais alto do que o de sua pregação. A Bíblia ensina que a riqueza da pregação, e quando eu digo a riqueza da pregação, não é voltada só a dinheiro não, porque para não pensar assim, eu estou falando em todas as áreas. Se você não sabe nada sobre cura, então Deus não vai enviar pessoas para você curar, porque você não terá do que ensiná-las sobre cura. Se você não sabe sobre batismo no Espírito Santo, então Deus não vai enviar pessoas para serem cheias do Espírito Santo, porque você não vai saber ensiná-las. Se você não sabe nada sobre prosperidade, então Deus não vai enviar os falidos para que você os ensine para prosperarem, porque você não sabe nada sobre prosperidade. A única coisa que você tem que entender no seu coração é que uma igreja não vai ultrapassar o nível da pregação. A Bíblia diz que a riqueza da pregação, como a pobreza da pregação, e quando eu digo a pobreza, é a pobreza em relação a conhecimentos. Conhecimentos extraídos do único livro que Deus nos deu para que a gente saiba, entenda, compreenda e use-o, a Bíblia. A riqueza da pregação, como a pobreza da pregação,
é o que tem a determinar como será a vida dos ouvintes. Então a riqueza da pregação ou a pobreza do ensinamento é que vai determinar como será o estilo de vida dos ouvintes, dos membros. A Bíblia nos mostra que a vida espiritual de qualquer congregação e seu crescimento na graça nunca ultrapassarão o nível estabelecido por seu púlpito. Vou repetir. A vida espiritual de qualquer congregação e seu crescimento na graça de Jesus Cristo nunca ultrapassarão o nível estabelecido por seu púlpito. Então não espere que o seu povo seja espiritual se você não é espiritual. E você não é espiritual porque você não quer ser espiritual, mas é porque te falta o principal ingrediente que te torna espiritual: a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós havemos de sermos aptos para ensinar, e Jesus Cristo disse que nós pecamos, erramos quando não conhecemos as Sagradas Escrituras. Talvez você que está me assistindo, com todo respeito, eu sei que não somos obrigados a sabermos tudo, e ainda que a gente saiba tudo, nós vamos sempre esquecer de alguma coisa. Mas talvez você nunca tinha ouvido falar de Amós, ainda sendo um pastor, um mensageiro sem mensagem. Como um pastor não sabe sobre esse homem, pelo amor de Deus? Escute, em nome do Senhor Jesus. Quarto, o poder transformador da igreja está na palavra pregada. Diga comigo, o poder. Eu gosto de expressar essa palavra com mais ênfase, porque me dá a entender que Jesus Cristo disse que a mim, a nós, a vocês, nos deu poder. E eu gosto de expressar isso com ênfase, porque poder é exercer autoridade, é exercer domínio, é sujeitar o inimigo. Então vamos lá, o poder transformador da igreja está na palavra pregada. Diga para o seu irmão, não está em blá blá blá. Não está em gaguejar, sabe? Uma mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. Ela não pode começar pelo fim para ir para o começo, não é nem filme. Uma mensagem ela precisa ter um objetivo, um alvo. Você tem que entender que você tem que saber o que você quer pelo Espírito Santo passar e transmitir para aquele povo. Irmãos, aqui nós vamos abrir a Bíblia, não sei aonde, no versículo, só Deus sabe qual é, mas vamos no uniduniteiro, o versículo escolhido é você. Judas morreu, irmãos, nós vamos morrer. A tarefa do mensageiro é alimentar fielmente o rebanho. A tarefa do mensageiro é alimentar fielmente o rebanho. E vos darei pastores que apacentarão o meu povo com ciência e inteligência. Deus abomina a burrice. Deus odeia a burrice. Por que Deus não gosta da burrice? Deus não gosta, porque Deus vai ter que usar um mais burro do que aquele para poder corrigi-lo. Balaão, Deus teve que usar um mais burro do que ele para poder corrigi-lo. Aí eu não sei quem era mais burro dos dois, mas é a verdade. A Bíblia diz que Deus usa até o ímpio para corrigir o justo. Quantas vezes o ímpio ele não diz: rapaz, mas me diz uma coisa, mas não era para ser assim? E nós que aí nos recordamos da Bíblia, o que acontece conosco?
ficamos envergonhados perante o Espírito Santo de Deus. Não falamos para aquela pessoa porque ela é ímpia, mas nós sentimos envergonhados. A tarefa do mensageiro é alimentar fielmente o rebanho com o puro leite da palavra. Provérbios capítulo 13. Em nome de Jesus. Verso de número 17. Quinto, do que depende o crescimento de uma igreja? Primeiro, uma igreja vai como o púlpito vai. Segundo, nenhuma igreja pode atingir um nível mais alto do que o de sua pregação. Terceiro, a vida espiritual de qualquer congregação e o seu crescimento na graça nunca ultrapassarão o nível estabelecido por seu púlpito. Quarto, o poder transformador da igreja está na palavra pregada. E quinto, do que depende o crescimento de uma igreja? Provérbios capítulo 13, versículo 17. Leia aí, por favor, para nós encerrarmos. Em nome de Jesus. Diga misericórdia. Leia de novo na sua Bíblia. Provérbios 13, 17. Mas interessante, né, que Salomão ainda era um jovem, um rapaz, mas ele soube colocar aqui por que Davi o colocou de lado, não deu ênfase àquele mensageiro. Não, fica aqui do lado, fica aqui. E virou-se para ele, deu as costas para ele. Durante muito tempo eu persegui aquele pensamento: meu Deus, por que tem pastores que prosperam e tem pastores que não prosperam? Por que tem pastores que crescem o seu ministério e tem pastores que não crescem o seu ministério? Por que tem pastores, meu Deus do céu, em que as suas igrejas parecem mais uma choupana do que uma casa do Senhor? Por que tem igrejas em que o pastor tem uma visão míope, ao ponto que outros pastores têm uma visão arguçada? Diante de Deus é verdade. Ninguém começa grande para se tornar-se grande, se começa pequeno para se tornar-se grande, mas muitos na verdade não conseguem tornar-se grande porque permanecem pequenos. Eu nunca esqueci de que um certo dia eu fiz tanto essa pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, meu Deus, é verdade, Deus sabe do meu coração e eu não estou mentindo. Até que um certo dia eu tinha terminado de fazer uma vigília sozinho, lá na igreja de Picos, Piauí. E era agora sábado, e eu fiz a vigília de sexta para sábado. Terminei ela por volta de 3:30 da manhã e fui para casa. E quando foi 8 horas da manhã eu já estava na igreja. Porque uma pessoa descumpridora no horário pode ter certeza que é irresponsável em outras áreas da vida. E o que é interessante é que 8 da manhã eu estava na igreja para abrir a igreja. E eu me lembro muito bem que naquele tempo eu peguei uma revista do missionário R.R. Soares. Na verdade não era uma revista, era um jornal. E eu fui para a cozinha da igreja fazer o meu café, porque a pessoa que me ajudava ainda não tinha chegado, ele ainda estava descansando em casa. Mas como eu sei que só quem deixa de crescer é o que não cumpre nos seus horários, sabendo eu disso, eu já estava na igreja. E eu fiz o café e me sentei, eu estou vendo a cena, até o tamanho, a largura, o comprimento da igreja. E eu me sentei e peguei o jornal. Diante de Deus, quando eu peguei o jornal, eu me tremi todinho. Era Deus me respondendo. Porque lá tinha assim: por que pregadores não crescem em seus ministérios? E tinha esse versículo.
E lá o missionário explicou de uma forma maravilhosa, de que a culpa nunca é de Deus, a culpa sempre é do pregador, que não tem conhecimento. Vamos ler esse versículo, para nós encerrarmos? O que prega a maldade cai no mal, é como está a minha tradução. Mas na tradução original que eu escrevi aqui do lado da minha Bíblia, quer dizer o seguinte: o mau mensageiro cai no mal. Que quer dizer, o mau pregador vive passando dificuldade. O mau pregador vive passando por lutas. O mau pregador, ele vive, infelizmente, quase que mendigando. Por conta de quê? Lembre-se, basta você entender que a igreja não vai, a igreja vai como o púlpito vai, que nenhuma igreja pode atingir um nível mais alto do que o de sua pregação. A vida espiritual de qualquer congregação e seu crescimento na graça nunca ultrapassarão o nível estabelecido por seu púlpito. O poder transformador da igreja está na palavra pregada. Então, em outras palavras, se o pastor não está crescendo, não culpe o povo, culpe aquilo que ele sabe. O mau pregador, um mau mensageiro, isso é muito sério. Isso é muito sério. A prosperidade de um pastor, o crescimento de um pastor, entre aspas, não está no seu líder, está nele mesmo, está nele próprio, está nele mesmo. Diga comigo: quem sabe não quer ouvir quem nada sabe. Quem sabe não quer ouvir quem nada sabe. Então, se você não sabe, quem sabe não vai querer te ouvir. E você vai ter sempre os membros que sempre vão saber menos do que você. O que o pregador sabe, diga comigo, o que o pregador sabe, ele transmite para a sua igreja. O que é que você sabe? O que um pregador sabe, ele transmite para a sua igreja, pois o povo não muda se o pregador não ensinar. E você que está aí me assistindo, vamos para a terceira parte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.